Zacarias, capítulo 7. No dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, no 4º ano do reinado de Dario, o Senhor Deus me deu uma mensagem. Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem a ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta: Faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes: Já faz 70 anos que vocês choram e jejuam no 5º mês e também no 7º. Mas não é a minha honra que vocês, não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem, é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores. E o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades na região sul e nas planícies de Judá. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isso ao povo. Sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como o diamante, a fim de não obedecer à lei e às mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso eu fiquei muito irado com eles. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros, e a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto. Zacarias capítulo 8. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: Eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada de Cidade Fiel, e o monte do Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. Mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas, com as suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém, e as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro da Babilônia. Mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo, eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo, e eu serei o Deus dele, o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz: Portanto, tenha coragem, todos os que estão ouvindo agora, o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso, e foram colocados os seus alicerces.
pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz, as parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas e cairá chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo, moradores de Judá e de Israel. No passado, os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim, que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês, e no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros que Deus os abençoe como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo: quando seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei, como havia resolvido antes. Não mudei de ideia. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá, e não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São essas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: os jejuns do 4º, 5º e 7º e 10º mês de cada ano vão virar dias de alegria, dias de festa para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. O Senhor Todo-Poderoso diz: vai chegar o dia em que os moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade: nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E os outros responderão: pois nós vamos com vocês. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Zacarias capítulo 9. Essa é a mensagem de Deus, o Senhor. Ele anuncia que a terra de Adraque e a cidade de Damasco serão castigadas. Tanto as cidades da Síria como as tribos de Israel são do Senhor. A cidade de Amate, que fica perto daquelas cidades, também é do Senhor. E as cidades de Tiro e de Sidom, com toda a sua cultura, também são dele. O povo de Tiro construiu fortalezas para se proteger e amontoou tanta prata como se fosse pó e tanto ouro como se fosse lama. Mas o Senhor vai levar tudo embora. Ele jogará no mar as riquezas de Tiro e a cidade será destruída por um incêndio. Quando os moradores da cidade de Asquelon souberem disso, ficarão com medo. O povo de Gaza também vai sofrer muito. E o povo de Ecrón perderá toda a esperança. O rei de Gaza morrerá e Asquelon ficará sem moradores. Mestiços morarão em Asdod. O Senhor diz: eu vou humilhar esses filisteus orgulhosos. Não vou deixar que comam carne com sangue nem qualquer outra comida impura. Os que sobrarem desse povo serão meus e farão parte da tribo de Judá. Os moradores de Ecrón também farão parte do meu povo, como aconteceu com os jebuseus. Vou defender o meu povo dos seus inimigos e não vou deixar
que comam carne com sangue, nem qualquer outra comida impura. Os que sobrarem desse povo serão meus e farão parte da tribo de Judá. Os moradores de Ecrom também farão parte do meu povo, como aconteceu com os jebuseus. Vou defender o meu povo e os seus inimigos, e não vou deixar que os exércitos deles invadam a minha terra. Nunca mais haverá um chefe cruel dominando o meu povo, pois eu tenho visto como tem sofrido. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho da jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, desde o rio Eufrates até o fim da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Vou os ajudar como arco de guerra, e o povo de Israel será as flechas. Os homens de Jerusalém serão a minha espada, e com ela vou fazer guerra contra a Grécia. O Senhor aparecerá sobre o meu povo, e atirará suas flechas como se fossem relâmpagos. O Senhor tocará a corneta e avançará no meio das tempestades do sul. O Senhor Todo-Poderoso protegerá o seu povo. Eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho, e ficarão cheios como uma taça de vinho, quando é derramado em cima do altar. Naquele dia o Senhor salvará todo o seu povo, como um pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão no seu país como pedras preciosas numa coroa. Como será bom e belo esse país! Haverá trigo e vinho, com fartura, e os moços e as moças crescerão fortes e bonitos. Zacarias capítulo 10. Peçam a Deus o Senhor que mande as chuvas da primavera, pois Ele é quem manda as nuvens e a chuva, para fazer com que os campos produzam colheitas para todos. Não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médiuns, pois eles só dizem bobagens e mentiras. Os que explicam sonhos são falsos, e as suas palavras de consolos não ajudam nada. Por isso o povo vive aflito e ainda sem direção, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Deus diz: estou irado com os chefes estrangeiros que governam o meu povo. Senhor Todo-Poderoso, vou tomar conta do meu rebanho, o povo de Judá. Eu vou fazer com que eles sejam como o meu forte cavalo de guerra. No meio deles virão todos os chefes, líderes militares e governadores do meu povo. Todos juntos vencerão e serão como os soldados que pisam os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão porque eu, o Senhor, estou com eles, e derrotarão até o inimigo montados a cavalo. O Senhor Deus diz: farei forças para o povo de Judá, salvarei o povo de Israel, tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Os homens de Israel serão fortes como soldados,
serão alegres como os que bebem vinho. Os seus descendentes ouvirão falar disso e ficarão contentes e alegres por causa do que eu, o Senhor, fiz. Chamarei o meu povo e os juntarei, pois eu os trarei de volta para o seu país, e serão novamente tão numerosos como eram no passado. Eu os espalhei pelas nações distantes, mas mesmo assim eles não têm esquecido de mim. Eles e os seus filhos continuarão vivos e voltarão de novo para a sua terra. Eu os farei voltar do Egito e da Síria, e os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. Serão tantos que não haverá lugar para todos. Atravessarão o Mar Vermelho, e eu, Senhor, baterei nas ondas e secarei as águas do rio Nilo. Destruirei o orgulho da Síria e acabarei com o poder do Egito. Darei forças ao meu povo e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar por você. Querido Deus, que o Senhor possa, Pai, entrar na vida de cada um com transformação e libertação. Que nesse momento o Senhor venha curar a alma, cura as feridas, cura, Jesus, o corpo, cura o espírito. Que o Senhor nessa noite, Pai, possa trabalhar na vida de cada um, derramar a tua unção e o teu poder. Que o teu Espírito, Senhor, com bálsamo de cura, possa, assim, libertar cada vida. Em nome de Jesus, eu te peço desde agora e para sempre. Amém.